Boa noite, pessoal. Pessoal, primeiramente, já está na biblioteca a agenda de 2017. Esses exemplares aqui vêm poucos, sabe? Eles não passam muito para nós. Para quem tiver interesse, está na biblioteca, custa R$27. É agenda de 2017, né? Para quem faz parte do Clube do Livro, também já chegou. É só retirar na biblioteca, tá bom? Vamos fazer o sorteio, então? 25. 37. 75. 52. 1. 74. 15. 06. 04. 30. Bateu. Bingo aqui. 23. 'Vamos fazer a peça inicial, então? Hoje a nossa casa tem o prazer de receber o nosso palestrante, o Álvaro Mesquita, mais uma vez. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui no Bezerra, casa que eu gosto muito. E hoje nós vamos ter que falar assim, rápido, porque o assunto que eu gostaria de tratar com vocês é um assunto que não vai dar para esgotar em tão pouco tempo.
e também extremamente complexo. Eu vou falar esse assunto pela minha ótica, de quem já tentou e não conseguiu, e vou tentar tratar mais desse assunto como tentar evitá-lo do que como chegar até nele, que é o suicídio. Um assunto complexo. O mês de setembro é um mês que o Espiritismo dedica uma grande atenção ao assunto do suicídio. As casas que eu não pude conversar no mês de setembro, eu estou aproveitando agora no começo de outubro, então, para a gente tocar nesse assunto. E suicídio é uma questão preocupante porque aumenta de maneira assustadora os índices de suicídio em todo o planeta, não só no Brasil, em todo o planeta, principalmente entre jovens. E jovens, que eu digo aqui, é uma faixa etária de 15 a 35 anos de idade. Nessa faixa etária, o suicídio tem aumentado de maneira, assim, catastrófica. Nós temos que no máximo a cada 5 minutos, uma pessoa tem tentado suicídio. E no máximo, isso no Brasil, e no máximo a cada 15 minutos, uma pessoa consegue esse intento. Então, é uma situação alarmante. Mas antes, para entendermos o que significa o suicídio, nós precisaríamos entendermos a morte. Tem alguém no centro pela primeira vez hoje? Não? Então, isso facilita um pouco a nossa conversa, porque a reencarnação nos ajuda a explicar que o suicídio, apesar de imaginarmos que ele pode resolver alguma questão momentânea, pelo contrário, ele vai nos agravar a situação ainda mais. Mas para isso, eu não sei se vou conseguir ser claro o suficiente, mas vou tentar. Nós vamos voltar lá no que se chama de ensino médio hoje, que na minha época era o colegial, não é? Em matemática, em geometria espacial, nós íamos estudar as dimensões. Então nós precisamos entender que nós, seres humanos, aqui no planeta Terra, nós, encarnados com esse corpo físico, nós nos expressamos na terceira dimensão. Ou seja, nós temos comprimento, nós temos largura e nós temos altura ou profundidade. Assim eu estico o braço para cá, eu estico o braço para lá, eu agacho ou eu levanto. Eu consigo me manifestar fisicamente nessas 3 dimensões. Para a gente entender, uma dimensão está contida na outra. Então, o que seria a primeira dimensão? Um ponto. Um simples ponto seria a primeira dimensão. Se existir alguém, alguma coisa nessa primeira dimensão, é um simples ponto. Ele não tem largura, ele não tem comprimento, ele não tem nem altura nem profundidade. É um simples ponto. Esse ponto está já inserido na segunda dimensão. O que é a segunda dimensão? É a ideia de comprimento e de largura. Então, a primeira dimensão está naturalmente inserida na segunda, comprimento e largura. Exemplo, uma tela de televisão. Quando nós assistimos uma novela, por exemplo, nós temos a impressão de que os atores estão atrás um do outro. Mas se nós colocarmos a mão na tela, não dá para distinguir essa diferença de trás e da frente. Tá? Aquilo seria a segunda dimensão. Quando nós vemos um filme em 3D,
parece já que se alguém joga alguma coisa, aquilo vem em direção a nós. Certo? Essa é a diferença. O 2D seria isso. A segunda dimensão, comprimento e largura. Somente no nível do plano. A terceira dimensão compreende o ponto, a segunda dimensão, comprimento e largura, e mais a altura e a profundidade, certo? Ou a profundidade. Então nós temos o comprimento, eu estico o braço, a largura, eu estico o braço, e a profundidade ou a altura. É assim que na terceira dimensão nós nos manifestamos. Consegui ser claro nisso? Deu para passar a ideia? Tá? Eu quero que isso fique claro pelo seguinte: é assim que nós nos manifestamos no mundo material, com esse corpo físico. Então vejam, da mesma forma que o ponto, primeira dimensão, está inserido na segunda dimensão, comprimento, largura. A segunda dimensão, por sua vez, está inserida naturalmente na terceira dimensão, comprimento, largura e profundidade. Naturalmente, essa terceira dimensão está inserida numa dimensão maior, que é a dimensão do espírito, aquilo que nós somos na essência. Eu não vou aqui, cientificamente, entrar na ideia do tempo como a quarta dimensão, mas vamos colocar só a dimensão material, a dimensão de expressão física. Eu não sei qual é eu, Álvaro, não sei qual é a dimensão do espírito. Se é quarta, quinta, centésima, não sei. Mas é uma dimensão maior que a dimensão dessa expressão física, desse corpo físico. Então, naturalmente, como a primeira dimensão está na segunda, a segunda está na terceira, nós, esse corpo físico que se manifesta na terceira dimensão, naturalmente, ele já está inserido numa dimensão maior, que é a dimensão do espírito. Ou seja, nós não morremos em espírito quando encarnamos. Nós continuamos sendo espírito encarnados. E nem vamos ter tanta modificação quando voltarmos a ser espírito somente. O que aconteceu? Não é que nós pegamos um tanto de carne e colocamos um espírito dentro. Não é isso. É justamente o inverso. Nós pegamos a carne e cobrimos um espírito, vamos dizer assim, não é bem isso, mas damos carne a um espírito temporariamente. Como damos roupa ao corpo temporariamente quando vamos sair, quando vamos fazer uma coisa. Nós não usamos uma roupa para jogar futebol, outra roupa para poder estar aqui no centro, outra roupa na balada, não é assim? A mesma coisa, estou encarnado na Terra, é essa roupagem aqui, esse estilo de corpo crucifícero que nós temos, talvez num outro lugar tenha algum outro estilo de corpo diferente, vai saber, nós não sabemos, a nossa ciência ainda não chegou a tanto. Mas é preciso entender que nós não deixamos de ser a essência que somos, o espírito. Então, nós estamos no mundo espiritual. Encarnamos, não deixamos de estar também no mundo espiritual. O mundo material, esse que nós estamos nos expressando agora, e o mundo espiritual, estão intimamente ligados o tempo todo. Estão se manifestando um no outro o tempo todo. É lógico que nós vamos pegar na literatura espírita e nós vamos ver que, quando desencarnamos, somos atraídos para aquele lugar que nos é semelhante. Que nem, por exemplo, o André Luiz, quando nós lemos
o nosso lar, ou quando vimos o filme, ele foi atraído a um umbral naquela situação que era semelhante à conduta mental do André Luiz. Já em Violetas na Janela, a moça foi atraída para um outro lugar que era semelhante à conduta mental que ela tinha. Mas isso não muda nada, um lugar ou outro. Eu estou falando de mundos. O mundo da primeira dimensão está na segunda, o mundo da segunda dimensão está na terceira, que é esse mundo material que nós conhecemos, e esse mundo material que nós conhecemos está na dimensão do espírito. Então, o que nós precisamos entender é que quando morremos, ou morremos, está errado, quando desencarnamos, nós não morremos. O que está passando na nossa mente e no nosso sentimento continua conosco. O suicídio não vai aliviar a nossa dor. O suicídio não trará respostas às nossas perguntas. O suicídio não me tornará mais rico ou mais pobre, mais sábio ou menos sábio. Então, o que nós imaginamos como saída é só uma ideia muito materialista da vida. Uma ideia materialista que, aliás, se nós formos pegar o materialismo como ideia básica, eu morro e acabou, o suicídio passa a ser até viável. Porque se eu estou sofrendo, o que eu faço? Eu minimizo o meu sofrimento, corto a minha vida e acabo com tudo, já que vai acabar. Mas quando nós pensamos no processo de existir antes dessa vida física e continuar a existir depois dessa vida física, o suicídio não tem sentido. Ele não faz sentido, mesmo porque nós acabamos agravando a nossa situação psicológica por mais um ato contra nós mesmos. Deu para ficar claro essa postura, gente? O importante é o seguinte: com a ideia da reencarnação, que o Espiritismo explica, não é uma ideia do Espiritismo, é uma ideia antiga, a ideia da reencarnação, mas que o Espiritismo explica, esmiuça, esclarece a todos nós, com essa ideia da reencarnação, nós passamos a entender, como diz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos causas atuais das aflições, ou seja, situações, decisões que nós tomamos nessa vida, que não foram muito acertadas e que estamos pagando um preço por elas. Outras decisões que foram acertadas e que estamos recebendo os louros dessas decisões. Agora, há também decisões da vida passada ou das vidas passadas que implicam em conhecimento nessa vida ou desconhecimento, em alegrias nessa vida ou em desfortúnios nessa vida. Isso a reencarnação também explica. Está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos de nós, seres humanos, nascemos com tendências suicidas, com tendências depressivas e, por consequência, suicidas. A imensa maioria dos casos das tentativas de suicídio ocorrem em pessoas com padrões depressivos. Dificilmente pessoas alegres, pessoas que aceitam as coisas com facilidade, se submetem a uma tentativa de suicídio. Normalmente são as pessoas mais depressivas, com maior dificuldade de aceitação da realidade, que acabam se submetendo a esse processo. É lógico que
atentar contra uma vida, seja a do próximo ou seja contra a nossa vida, isso vai trazer consequências. Consequências físicas e consequências morais. As consequências físicas a gente vai resolver com o próprio corpo. Danifica uma coisa, não danifica outra, nessa própria encarnação ou numa outra, mas as consequências morais nós vamos ter que nos ver conosco. Onde está escrita a lei de Deus, na consciência, livro dos Espíritos. Então, nós vamos ter que nos reaver com a nossa consciência. Nós vamos ter que readministrar um novo conflito, uma nova situação. E eu garanto a vocês que pior ainda é para nós espíritas, que às vezes, mesmo sabendo que o sofrimento para o lado de lá é maior do que o sofrimento aqui, ainda assim atentamos contra a própria vida. E não conseguimos, às vezes, o intento. Isso fica pior. Fica pior por um motivo muito simples. E isso eu vou falar da minha experiência para não usar nenhum exemplo externo e fazer qualquer divagação sobre o tema suicídio, que é um tema muito importante e extremamente pessoal. Extremamente pessoal. Eu, na tentativa de suicídio que me recordo, que sei, passei 3 dias dentro de um apartamento quando me encontraram, e depois mais 4 dias em coma no hospital, coração parado, pulmão parado, rim parado, tudo parado. Não era, talvez, a minha hora, porque senão, pelas circunstâncias todas, não era para eu estar aqui hoje. Mas, de qualquer maneira, o que me levou àquela situação? Primeiro, ressentimento. Não aceitação da vida como ela é. Do passado. Olhar o passado com ressentimento. Olhar o passado com ressentimento traz uma situação muito interessante em relação ao presente. Traz uma visão do presente com raiva. Ninguém gosta de mim e eu não sirvo para nada. Esse ninguém gosta de mim é uma visão de eu não gosto de mim projetada no outro. Eu tenho uma autoestima extremamente baixa, eu não me vejo como um ser humano que sirva para alguma coisa, eu me sinto um zero à esquerda, tá? E projeto isso nos outros. E com um ressentimento muito alto, o que acontece? Eu passo a achar que qualquer palavra vinda de outra pessoa é uma agressão. Qualquer palavra que venha contra aquilo que eu quero ouvir é uma agressão. Então, quando eu estou mal resolvido com o meu passado, trazendo toda uma carga de ressentimento, eu passo a ver o presente sempre com raiva. E essa raiva pode ser manifesta de diversas maneiras diferentes. Eu posso ter raiva de quem vence na vida, independente de ser rico ou pobre. De quem consegue coisas que eu não consigo. Eu posso ter raiva, às vezes, se eu vou assistir uma palestra, do palestrante, se eu vou na missa, do padre, se eu vejo um programa de televisão, do ator, de tudo que eu acho que é melhor do que eu. E isso, com ressentimento no passado, com raiva no presente, o que me resta para o futuro? Medo. O futuro vai ser essa mesma porcaria. Eu vou continuar sendo essa ameba desgraçada, que não serve para nada, e que está aqui nesse mundo. E fico achando desculpas. Ah, todo mundo vai ser mais feliz se eu não existir. Ou então, eu posso tentar o suicídio para jogar culpa em alguém.
E isso eu vi comunicação de um espírito até há pouco tempo, num trabalho quando eu estava lá em Jaú, de uma moça que cometeu o suicídio. Eu não sei há quanto tempo faz, porque na comunicação às vezes a gente não consegue ter pela comunicação a exatidão do tempo. Mas o que a moça narrou na comunicação, e parecia ser uma moça, que o marido a traiu e ela cometeu o suicídio para jogar a culpa no marido. Tá? Só que ela tinha um bebê novinho. E aí o que acontece? Ela morreu, mas não morreu. E só notou que não morria depois que morreu. Aí o que aconteceu? Não morreu, achando que morria. O marido não sentiu culpa nenhuma, porque foi ela quem se matou, não foi ele. E aí ela não conseguia ficar longe do bebê. Então ela fica vagando entre os vivos como um verdadeiro zumbi, uma morta-viva, cheia de remorso por ter cometido suicídio, cheia de sentimento de vingança em relação ao marido, que já nem estava mais nutrindo algum sentimento amoroso por ela, era melhor que fosse embora mesmo, certo? E cheia de culpa pela criança que estava ficando, que precisava da mãe, e a mãe estava indo embora prematuramente. Um caso muito interessante para avaliarmos o sofrimento maior que é o suicídio depois que nós desencarnamos, conta o Divaldo Franco que ele leu no jornal o suicídio de um homem em Salvador que se jogou na frente de um trem. Vejam, o trem é um veículo um tanto quanto pesado, com rodas de ferro. Aquele homem foi partido ao meio, literalmente. Olha o que acontece. Quando nós encarnamos no corpo físico, tudo no mundo é formado pelo fluido universal. Mas tudo que tem vida material na Terra tem a sua base de aglutinação, de aglomeração, pelo fluido vital da Terra. Quando nós estamos para reencarnar, os nossos educadores, os nossos tutores do mundo espiritual, junto conosco, se for da nossa possibilidade, pensam a nossa encarnação. Uma das coisas que nós pensamos para a nossa encarnação é mais ou menos o tempo de vida útil que podemos ter aqui na Terra, de trabalho útil. Então vamos supor que de repente eu tenha programado junto com os companheiros do mundo espiritual 60 anos, mais ou menos, de vida aqui na Terra. Nesses 60 anos eu vou ter uma parte de infância, uma parte de juventude, uma boa parte adulta, vou ter o que aprender do mundo, vou ter o que ensinar ao mundo, vou receber do mundo, mas tenho o meu trabalho a dar ao mundo, dentro da minha pequena situação, mas tenho o meu trabalho. Todos nós temos uma missão, todos nós, por menor que seja. Aliás, quem for pai e mãe, ou tiver adotado alguém, já tem missão suficiente, tá? E quem for filho ou for adotado, também já tem missão suficiente para botar a sua mente e seu coração em ordem. Porque nós queremos uma boa encrenca, é só arranjar uma família. Porque é lá que o nosso coração e a nossa mente vão precisar trabalhar para moldar o verdadeiro amor. Porque nós não temos a família que queremos, nós temos a família que precisamos. Alguns laços de amor muito fortes e outros laços de espíritos no mesmo grau evolutivo. Nós não temos nenhum Jesus dentro de casa e também não somos nenhum Jesus dentro de casa. Então estamos ligados a espíritos mais ou menos no mesmo grau evolutivo que a gente. Se nós temos defeitos, os nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos também.
Se nós queremos ser aceitos pelos nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, nós também precisamos aceitá-los, porque são iguais a nós. Por isso estão na mesma família. Então lá começa, quando Jesus fala, se tiverdes alguma, quando for fazer a sua oferenda no altar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, vá lá, repara isso, depois volta e faz a sua oferenda. Certo? Concilia-te o mais depressa possível com o teu adversário ou teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. Gente, o meu inimigo é quem era meu amigo. Não é o cara lá na Síria, que está soltando bomba lá na Síria, que eu nem conheço o camarada. As minhas ideias podem não bater com a dele. Eu posso não achar legal ficar jogando bomba. Mas eu não tenho a minha contenda diária com aquele rapaz lá que está pilotando um avião que está soltando bomba. As minhas contendas diárias são com quem? Com os familiares de uma família que eu nasci, que provavelmente tenho escolhido para nascer nela. E depois com os familiares da outra família que eu escolhi. Lembra aquela coisinha fofa que eu escolhi para casar? Lembra? Tão linda, tão bonitão, tão fofinho, tão fofão. Não é? Fomos nós que escolhemos. Ninguém escolheu. No mundo de hoje, ninguém escolheu pela gente. Fomos nós que escolhemos. E por que virou esse inferno agora? Não é? Cadê o príncipe? Virou um sapão? Cadê aquela princesa que eu escolhi? Não é? Alguma coisa no meio do caminho, então, aconteceu de errado. Tá? Alguma atenção a esses relacionamentos nós deixamos de dar. Aquele filho, que era a coisa mais fofinha do mundo, o que deu errado? Mas o filho quer mandar em tudo. Mas será que eu, que sou pai, não passei isso para ele? Será que eu sempre não quis mandar em tudo? Só mandar em vez de explicar? Será que eu não ensinei ele a ser um mandão? Ou será que de repente não veio 2 mandão na mesma família para ver como é duro aguentar um mandão? Não é? Um batendo de frente com o outro para ver como é que é a coisa. Sabe, nada é à toa nesse mundo. Ou a gente acredita nesse Deus ou não acredita. O que a gente não consegue administrar direito e por isso sofre é essa falta de fé. Só dá errado comigo. É essa coisa. Sabe, que nem tem gente que fala, puxa vida, eu nasci na família errada, mesmo sendo espírita. Deus só errou comigo. Olha, tem 8 bilhões de encarnados na Terra e Deus errou justamente comigo. Não é estranho isso? É estranho ou egoístico? É estranho ou egoístico? Vamos pensar. Vamos pensar. Tá? Mas voltando lá à questão do suicídio, do cara que se atirou lá à frente. Vamos supor que ele montou 60 anos de vida. E quando ele foi reencarnar, o corpo montado com fluido vital, ele está com aquele fluido vital programado por 60 anos, mais ou menos. Mas aos 30, ele tem o livre-arbítrio e ele resolve, deu minha cota. Eu não estou aqui, nesse momento, discutindo motivos. Ele achou que deu o tempo dele. Sabe-se lá qual o motivo. Deve ser desesperador, porque o meu motivo era. Podem criticar, podem falar o que quiser, eu estava pagando preço na época. Me arrependo profundamente hoje? Me arrependo. Mas no momento, eu não me arrependia, porque se me tivesse me arrependendo no momento, não o faria. Tá? Cada um tem os seus motivos
E por isso, familiares de pessoas que estão desestruturadas nesse momento. As pessoas não são desestruturadas. As pessoas estão desestruturadas. As pessoas não são depressivas. As pessoas estão depressivas. As pessoas não são malucas. As pessoas estão malucas. É diferente. Então, familiares, amigos, pessoas próximas, ou mesmo aqueles que estiverem com ideias suicidas, lembrem que tudo passa. Tudo passa. Mas vejam, aquele homem com 30 anos tira a sua vida se jogando na frente, nas rodas de um trem. Aquele corpo se parte, é drástico. Isso devia passar só depois das 11 horas da noite. Devia ser proibido para menor de 16 anos. Mas aquela situação toda fica passando na cabeça daquele homem que ele dá comunicação depois de 30 anos, nessa meia, não sei as idades certas, as datas certas ali da comunicação. Mas enquanto permaneceu o fluido vital para aquele corpo perispiritual, ele vai continuar vivendo e revivendo a cena do suicídio, aquela cena violenta, até que isso se esgote e ele possa se livrar e conseguir ir para o mundo dos espíritos de uma vez. Se libertar dessa terceira dimensão de uma vez. E mesmo assim vai lesar o corpo perispiritual de tal forma que vai ter que reencarnar talvez algumas vezes só para o corpo físico reorganizar o corpo perispiritual para depois ele poder ter uma encarnação num corpo físico em condições de ele poder atuar normalmente. Então, olha só, e isso nesse caso do trem. Então, o cara está vendo aquela situação, se ele tinha 60 anos, morreu com 30, ele vai ficar 30 vivendo aquilo. E isso vocês podem pesquisar, tá? Podem pesquisar, tem muitos livros espíritas narrando sobre essas situações. Peguem o André Luiz, 8 anos dos anos da Terra, dos anos medidos por nós, no umbral, revivendo situações estranhas. Chega no hospital do nosso lar, alguém fala, pena que veio por suicídio. E ele, arrogantão, não, eu não cometi suicídio. Ah, mas você fumava muito, você bebia muito, você ficava nervoso, muito. Ficava irritado, muito. Veio por suicídio. O suicídio inconsciente. O suicídio inconsciente. Então vejam, é suicídio. Qualquer coisa que atente contra a nossa organização física ou psíquica, de forma que a nossa psique também faça com que esse corpo físico sucumba, é um suicídio, apesar de ser consciente ou inconsciente. Como todo ato na vida, ele tem as suas agravantes e as suas atenuantes. Não dá para julgar um ato de forma igual para todo mundo. Até na justiça dos homens, nós temos o crime culposo, quando não há intenção, e o crime doloso, quando há intenção de se cometer o crime. E é diferente de uma pessoa que, num momento de desespero, dá um tiro na cabeça, e de outra que fica arquitetando a sua morte por anos a fio. Alguém vai lá no velório, lá como é que chama lá? Na funerária e fala, quando eu morrer eu quero aquele caixão, quero ser enterrado naquele túmulo, vai para casa e dá um tiro na cabeça. Quer dizer, ele mostrou, isso é fato, ocorrido em Minas Gerais, que eu conheço, ele mostrou literalmente que ele estava arquitetando a sua morte. Ele foi lá, escolheu o caixão, o túmulo, tudo, né? E arquitetou a sua morte. Ele tinha uma doença física, para não mostrar essa doença para os outros, ele arquitetou a própria morte. É diferente de um momento de desespero. Tudo tem as suas agravantes e as suas atenuantes. Mas o mais importante para entender é o seguinte: da mesma forma que eu não deixo de ser espírito quando estou encarnado, e como espírito eu tenho a minha psique, os meus sentimentos,
trago essas dificuldades na minha encarnação e conforme eu vou adquirindo maturidade na minha encarnação física, eu também vou captando as minhas dificuldades e as minhas facilidades, tá? Quando deixo esse corpo, continuo eu mesmo. Por incrível que pareça, quando eu deixar esse corpo físico aqui, eu vou continuar Álvaro. Provavelmente, quase que com certeza, com essa mesma imagem desse último corpo, com as mesmas ideias, com os mesmos sentimentos, do mesmo jeitão. Não vai mudar muito, que pena. Não é? Não vai mudar muito. O que eu posso fazer é tornar a minha vida futura mais agradável ou menos agradável. Mas a minha vida futura é no próximo minuto. Eu não preciso esperar a morte para ser feliz. Eu não preciso esperar a próxima encarnação. Isso é uma coisa que eu posso começar a tentar no próximo minuto. E qual é o segredo que serviu para mim? Esse é o ponto de onde queria chegar, a dificuldade. O segredo que serviu para mim, Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Quem é solidário não é solitário. Normalmente as tentativas de suicídio causadas por depressão é porque nós estamos extremamente solitários, sozinhos, nos achando uma porcaria, que não servimos para nada. E nesse exato momento tem um montão de gente no mundo se achando igual a gente. Se a gente sair à rua, um sorriso para aquelas pessoas que estão na rua, que normalmente não são reconhecidas por ninguém, uma conversinha à toa que alegre ao outro, alegra a nós também. Um mínimo gesto que alegre o coração de alguém, alegra o nosso. Um mínimo gesto nosso que motive alguém, nos motiva junto. E tendo um mínimo de motivação para a vida, nós esquecemos a motivação para a morte. A maioria das vezes nós tentamos morrer fisicamente porque estamos mortos em espírito. E precisamos nos reviver, nos reavivar a cada minuto, a cada momento, antes de desistir, porque a gente não conhece o dia de amanhã. Então, em relação ao passado, lá de ressentimentos, aceitação. Foi assim que foi, acabou, não tem mais volta. Para em relação ao momento presente, eu poder aceitá-lo com amor. As pessoas novas da minha vida, as situações novas da minha vida, para que eu possa ver o futuro com fé. Eu acredito, vai dar certo. Tá? Quem é solidário não é solitário. Em vez de ficar, meu Deus, me ajude, a posição é ao contrário. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Use-me porque for necessário. Essa postura foi a postura que me tirou as ideias suicidas. Pode ser que tire de mais alguém. Tá? Essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Nós já estamos bem adiantados na hora. E que essa ideia passe à frente. Suicídio é um tema importante, precisa ser estudado e esclarecido. Em relação às pessoas que intentam ou que pensam nisso, aos familiares e amigos, amor e carinho. Crítica demais mata também. Tá? Amor e carinho. Certo? Que Jesus, em seu imenso amor e bondade, nos acompanhe e nos ilumine. Obrigado por vocês me ouvirem e boa noite a todos.